Pokémon TCG Sword e Shield é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. O conjunto é o primeiro a apresentar Pokémons da geração 8, Pokémons V e Pokémons V Max. No Japão, foi lançado como os conjuntos duplos Sword e Shield. É baseado nos jogos Sword e Shield, apresentando Pokémon da geração 8 e os dois Pokémon lendários Zacian e Zamazenta. A expansão em inglês foi lançada em 7 de fevereiro de 2020, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 6 de dezembro de 2019. Nesta coleção, o tipo Fada foi aposentado, com os Pokémon do tipo Fada sendo representados pelo tipo Psíquico. Além disso, os Pokémon do tipo Veneno mudaram de Psíquico para o tipo Escuridão. O conjunto Sword e Shield é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Este conjunto tem 3 baralhos temáticos, cada um com contadores de danos, tapete de jogo para um jogador, caixa de deck personalizada, moeda personalizada com Pokémon inicial, um card de código TCG Online e um livreto de regras de início rápido para ajudar os jogadores novos no jogo. Os decks são temáticos de acordo com Pokémon inicial e evoluído. Rillaboom se concentra em Pokémons de grama, Cinderace em fogo e Inteleon em água. Pokémon TCG Sword e Shield Rebel Clash é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Rebellion Crash. É baseado nos jogos Sword e Shield, apresentando Pokémons da 8ª geração. A expansão em inglês foi lançada em 1º de maio de 2020, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 6 de março do mesmo ano. Rebel Clash combina seu conjunto equivalente japonês com o subconjunto VMAX Rising. O conjunto Rebel Clash é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Este conjunto inclui 2 decks temáticos, Zacian e Zamazenta, que se concentram em Pokémons do tipo Metal. Pokémon TCG Sword e Shield Darkness Ablaze é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Infinity Zone. É baseado nos jogos Sword e Shield, apresentando como novidade o Pokémon Eternatus. A expansão em inglês foi lançada em 14 de agosto de 2020, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 5 de junho do mesmo ano. Darkness Ablaze é composto por seu equivalente japonês, bem como o subconjunto Explosive Walker e os conjuntos iniciais de Charizard e Grimmsnarl VMAX. A Infinity Zone foi originalmente chamada de World Down, mas acabou sendo alterada possivelmente devido às conotações negativas do nome anterior durante a pandemia de você sabe o que. O conjunto Darkness Ablaze é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Este conjunto inclui 2 decks temáticos, Galarian Darmanitan, com Pokémons de água, e Galarian Surfetch'd, com Pokémons do tipo lutador. Pokémon TCG Sword e Shield Vivid Voltage é o nome dado à 4ª expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Amazing Volt Tackle. A coleção apresenta um novo tipo de carta, Amazing Pokémon, que apresenta Pokémons lendários e míticos. A expansão em inglês foi lançada em 13 de novembro de 2020, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 18 de setembro do mesmo ano. Vivid Voltage combina seu conjunto equivalente japonês com o subconjunto Legendary Heartbeat. A expansão chinesa Amazing Volt Tackle foi lançada em 9 de outubro de 2020 em Taiwan e Hong Kong, marcando assim quando o TCG chinês começou a combinar os conjuntos de TCG japoneses em composição. Vivid Voltage é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Este conjunto inclui 2 decks temáticos, Charizard, com Pokémons de fogo, e Dreadnought, com Pokémons de água. Pokémon TCG Sword e Shield Battle Styles é o nome dado à 5ª expansão principal de cartas da série Sword e Shield. No Japão foi lançado como os conjuntos duplos Single Strike Master e Rapid Strike Master. É baseado nos jogos Pokémon Sword e Shield e o passe de expansão The Isle of Armor, apresentando Pokémon Urshifu. A expansão japonesa foi lançada em 22 de janeiro de 2021, e a expansão em inglês foi lançada em 19 de março do mesmo ano. A expansão Battle Styles é a primeira expansão a apresentar 2 novas variantes de cartas, Single Strike e Rapid Strike. As cartas Single Strike oferecem ataques poderosos e contundentes que podem nocautear um oponente com um único golpe. As cartas de Rapid Strike usam ataques sorrateiros e técnicos. O conjunto Battle Styles é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Este conjunto não possui decks temáticos.
Pokémon TCG Sword e Shield Chilling Reign é o nome dado à sexta expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. O conjunto apresenta personagens e Pokémon introduzidos no Pokémon Sword e Shield Expansion Pass, com foco em Calyrex e Glastrier Spectrier. O conjunto Chilling Reign é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Pokémon TCG Sword e Shield Evolving Skies é o nome dado à sétima expansão principal de cartas da série Sword e Shield do Pokémon TCG. A expansão marca o retorno dos Pokémon do tipo Dragão ao TCG e continua o suporte ao estilo Single Strike e as mecânicas do estilo Rapid Strike. No Japão foi lançada como Skyscraping Perfection e Blue Sky Stream. A expansão centra-se no Pokémon Duraludon e no Pokémon Rayquaza, ambos incluídos como Pokémon V e Pokémon VMAX, o primeiro apresentando sua forma Gigantamax. Os Pokémon do tipo Dragão continuam a apresentar ataques que podem exigir dois tipos diferentes de energia, embora com a remoção do tipo Fada, agora não tem fraqueza. Pokémon do tipo Dragão também tem estética adicional em cartas, incluindo marcas de garras no canto superior direito. A expansão também se concentra nas Evolutions, todos incluídos como Pokémon V. Algumas Evolutions não foram trazidas de seus conjuntos de origem e foram colocadas em itens separados de mercadoria, aparecendo como Sword Shield Black Star Promos. O conjunto Evolve Skies é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Pokémon TCG Sword Shield Fusion Strike é o nome dado à oitava expansão principal de cartas da série Sword Shield do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Fusion Arts, em 24 de setembro de 2021. A expansão centra-se no Pokémon Mew, que é apresentado nas cartas Pokémon V e VMAX, e é um dos vários Pokémon que suportam o estilo Fusion Strike. Os Pokémon Fusion Strike são projetados para interagir uns com os outros, além de apoiar cartas de treinador de energia para reforçar o potencial de ataque de um jogador e, ao mesmo tempo, impedir seu oponente. Com 284 cartas, o Fusion Strike é atualmente a maior expansão nos seguintes idiomas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Pokémon TCG Sword Shield Brilliant Stars é o nome dado à nona expansão principal de cartas da série Sword Shield do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Starbirth em 14 de janeiro de 2022. A expansão centra-se nos Pokémon Arceus, que suporta o Pokémon V e a nova mecânica V-Star, como seus antecessores, evoluindo de um Pokémon V obrigatório. Cada um também tem um ataque ou habilidade chamado V-Star Power, que assim como os ataques de X de série Sun e Moon, só pode ser usado uma vez em jogo. Brilliant Stars inclui um subconjunto de cartas chamado Trainer Gallery, que inclui reimpressões full art retratando Pokémons ao lado de um treinador, um conceito visto pela última vez na expansão Cosmic Eclipse. O conjunto Brilliant Stars é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Pokémon TCG Sword Shield Astral Radiance é o nome dado à décima expansão principal de cartas da série Sword Shield do Pokémon TCG. É baseado nos jogos Legend Arceus. No Japão foi lançado como Time Gazer e Space Juggler, em 8 de abril de 2022. A expansão se concentra nas Origin Forms dos Pokémon lendários Dialga e Palkia, que estrearam no título da série principal Pokémon Legends Arceus. A expansão também inclui Pokémons anteriormente desconhecidos da região de Hisui, incluindo várias formas regionais. Astral Radiance apresenta o Pokémon Radiante, que funciona de forma semelhante ao Pokémon Shiny da era New e o Pokémon Gold Star da série X. Os Pokémon Radiantes são todos os Pokémon básicos que retratam a forma Shiny de uma espécie e possuem uma caixa de regras estipulando que apenas um Pokémon Radiante pode ser incluído em um deck. A expansão também apresenta outro subconjunto de Trainer Gallery. O conjunto Astral Radiance é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Pokémon TCG Sword Shield Lost Origin é o nome dado à 11ª expansão principal de cartas da série Sword Shield do Pokémon TCG. A expansão reintroduz cartas que interagem com a Zona Perdida. No Japão foi lançado como Lost Abyss em 15 de julho de 2022. Lost Origin será lançado no dia 9 de setembro de 2022 no resto do mundo. Espera-se que Lost Origin consista em cartas provenientes da expansão japonesa Lost Abyss, o subconjunto Dark Phantasma, os decks de alta classe V-Star e VMAX, cartas das expansões Time Gazer e Space Juggler, que não foram localizadas em Astral Radiance, e alguns cards restantes do subconjunto VMAX Climax. O Pokémon Renegado Giratina é um dos Pokémons em foco na expansão, aparecendo em sua forma de origem. Lost Origin estará disponível nos idiomas inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português, também estando disponível em chinês, coreano, tailandês e indonésio. Tudo indica que esta expansão não terá decks temáticos.
Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!